Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. Eu pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá pelas tantas, quando descobri que era um autor, aí pensei, eu também quero. E é com essa fala de Dona Clarice, retirada desta biografia, que eu inicio o vídeo de hoje. E primeiro eu preciso dizer que foi um presente ter tido a oportunidade de conhecer a figura enigmática e a alma inquieta desta que foi a maior autora da literatura mundial. Eu terminei essa leitura emocionadíssima, inclusive gravei vários stories falando sobre isso no ápice da minha emoção e da minha euforia. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga, é @NiniSuasLetras. Lá eu costumo compartilhar um monte de coisas em tempo real. E foi linda essa biografia, linda. Eu pude conhecer uma Clarice multifacetada, se formou em Direito, que escreveu romance, conto, crônica, que trabalhou como tradutora, mas acima de tudo isso eu conheci muito de perto o que é ter uma alma pulsante, inspirada, intensa. Clarice nasceu em 1920, morreu em 1970, e uma curiosidade acerca da idade é que ela não gostava de falar quantos anos ela tinha. Inclusive a família, como forma de respeito e homenagem a essa característica dela, no seu túmulo colocaram só a data de morte. Aqui nós temos uma contextualização excelente do que acontecia no Brasil, época do Estado Novo, Getúlio Vargas, e essa contextualização ela também se estende para o mundo, época, por exemplo, que acontecia a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tudo isso é devido também à carga e à bagagem que o Benjamin tem como historiador. Eu estava assistindo uma entrevista com o biógrafo Benjamin Moser e ele falava do encantamento que ele sentiu pela autora e pelo grau de universalidade que ela atingiu com a sua escrita. A Clarice nasceu na Ucrânia em um momento de muita turbulência política. Em 1922, ela e sua família judia, pai, mãe e 2 irmãs, vêm para o Brasil, mais especificamente Maceió, porque eles já tinham família aqui, então eles tiveram esse processo de correspondência para conseguirem se consolidar aqui. E claro, eles vêm para fugir da perseguição, para se refugiarem da Guerra Civil Russa. E é interessante pensar também que o nome da Clarice não era Clarice, né? Ela se chamava Chaya, não sei se é assim que se pronuncia, eu vou escrever aqui do lado. Mas obviamente com esse processo de estruturar aqui no país, ela e os familiares tiveram então que ter essa pequena alteração de nomes. 3 anos então depois de sua chegada, esse momento de adaptação não foi fácil para a família da Clarice. Eles têm um histórico bem difícil, sabe? E 3 anos depois dessa chegada, eles partem então para Recife. A mãe da Clarice, muito doente já, quando ela tem 9 anos, vem a falecer. E esse falecimento marcou muito a Clarice. A gente percebe que ela se sentia impotente. Ela queria ter feito algo, sabe? E isso é muito forte. Abrindo um parênteses muito aleatório, eu me identifiquei muito nessa parte, porque meu pai faleceu também quando eu tinha 9 anos. E eu não sei, mas a gente percebe que mais adiante é que a Clarice vai conseguindo digerir. E eu me identifico porque quando meu pai faleceu também, pra mim, assim, a minha visão daquilo, ele ia voltar. Muito claro, assim, eu não conseguia entender a morte, sabe? É claro que depois, com o tempo que você vai assimilando e você consegue começar a entender esse processo.
Clarice, ela escrevia desde muito cedo. Inclusive, ela chegou a enviar uma série de contos para o Diário de Pernambuco e todos eram rejeitados. E aí a gente já percebe uma Clarice incompreendida por uma sociedade, porque eles falavam que a Clarice escrevia muito sobre sentimentos, sensações e pouco sobre fatos. Não preciso falar nada sobre isso, né, gente? A Clarice é muito mais uma questão de sentir do que de entender propriamente as coisas. A gente percebeu uma Clarice incompreendida pela sociedade desde sempre, mas um fator interessante é que a sua carreira nunca foi fácil, sabe? Ela teve muitos nãos, ela teve muita dificuldade em suas publicações, muita, mas ela foi muito persistente, sabe? Ela lutava, ela continuava, ela tentava. Era aquilo que ela queria, sabe? Em 1937, a sua família se muda então para o Rio de Janeiro. 2 anos depois, a Clarice começa a cursar Direito, começa a trabalhar em um escritório de advocacia. Paralelamente, ela fazia alguns trabalhos de tradução. Inclusive, essa relação dela com o direito é muito bonita, porque ela queria mudar algo, ela queria fazer a diferença mesmo, pelo menos foi o que eu senti. E aos 19 anos ela publica então seu primeiro conto, que é o conto Triunfo, e a partir dele é que as pessoas começam a ver a Clarice Lispector. Então ela tem uma certa visibilidade e reconhecimento naquele momento. Na sequência, a Clarice deixa esse escritório, mas ela continua cursando Direito e segue trabalhando como redatora, como repórter. E aí a gente percebe, pelo menos eu percebi uma Clarice muito inquieta, em busca de uma série de coisas para que ela fosse feliz. E o escritório já não era mais uma delas. Em 1946 ela se forma e casa com o Mauri, que foi inclusive seu colega de faculdade. E aí ela tem que se mudar do Brasil. Ela começa a fazer uma série de viagens acompanhando então o esposo. E aí a gente percebe uma Clarice muito dedicada em tudo que ela se propõe a fazer. Então, a partir do momento que ela sai do Brasil e que ela vai acompanhar o esposo, ela tem que seguir todas aquelas formalidades de acompanhá-lo, sabe, de dar jantares, de receber pessoas. Nesse meio tempo sai então seu primeiro romance, que é o Perto do Coração Selvagem. E uma coisa que é muito importante ressaltar sobre essa obra é que a gente tem a contextualização histórica, a gente compreende tudo que a família da Clarice está passando e a gente vai acompanhando de forma cronológica todas as suas publicações, todos os seus escritos. E aí, eu, por exemplo, não conheço todas as obras da Clarice, infelizmente, mas pretendo mudar essa situação muito em breve. Mas, então aqui a gente tem também um estudo muito aprofundado dos personagens, dos contos, dos romances. Então a gente vai ter, vez ou outra, spoilers, informações sobre a sua obra de um modo geral. E quem me conhece sabe que eu não gosto de spoiler, mas é uma coisa tão maluca, porque eu acho que o Benjamin ele amarrou tão redondinha essa história e essa biografia, é que eu não conseguiria conceber ler uma biografia de uma autora como ela, sem ter essa contextualização e essas análises. Então não me incomodou em momento nenhum. Por exemplo, Perto do Coração Selvagem eu não li, mas assim, eu achei extremamente pertinente o que ele colocou sobre as obras, então é uma análise mesmo da autora, mas como eu falei, não vejo problema nisso. Outro fator curioso sobre isso é porque a gente percebe que criador e criatura se misturam muito. As obras da Clarice têm muito da Clarice, muito. E isso eu acho interessante, você compreender o autor, porque a obra dele vai ser reflexo de muito do que ele viveu, do que ele viu. A Hora da Estrela, por exemplo, se formos pensar, ela traz muito do contato que a Clarice teve com o Nordeste. Então, você consegue amarrar e compreender o que a autora queria. E aí a Clarice está então nesse processo de viagens, viajando o mundo todo, Suíça, Inglaterra, mas essa realidade não a deixa feliz, porque a Clarice, eu percebi um amor tão grande dela com o Brasil, uma identificação. Ela se sentia brasileira porque ela veio para cá, obviamente, muito nova. E aí ela começa a ter seus filhos, em 1949 nasce o Pedro,
que é um filho que, inclusive, foi desenvolvendo um processo de esquizofrenia, que é muito triste, muito triste. A gente percebe a luta da Clarice diante desse quadro. Mais adiante, em 1953, nasce, então, o Paulo, e eu percebi uma Clarice muito amorosa, muito dedicada, para com os filhos, para com a família. Para mim, Clarice não era uma figura rasa, né? Ela tinha aquele espírito inquieto, eu vou sempre usar esse termo inquieto porque eu não consigo pensar em outro, mas ela estava de saco cheio daquela situação e aí ela se divorcia e vem pro Brasil, traz os filhos e, claro, ela quer se dedicar à escrita, ela quer cuidar dos filhos, em especial também do Pedro, que já tinha aquele quadro complexo de esquizofrenia. Tem uma passagem aqui da biografia em que o marido, o Mauri, depois de um tempo, ele envia uma carta para Clarice tentando resgatar e retomar esse relacionamento. E essa carta, ela é valiosíssima, porque ele faz uma análise interessantíssima da Clarice e das suas personagens. E ele lamenta não tê-la compreendido antes. E ele cita a complexidade de inúmeras personagens dela. E naquele momento parece que ele compreendeu que cada uma delas... A Clarice era um pouquinho de cada uma delas. Mas claro, eles acabaram não reconciliando. Já no Brasil, a Clarice, claro, não foi jornalista, mas ela trabalhou como repórter, como entrevistadora. Ela teve também uma coluna feminina, e aí temos meninices, que muita gente vai achar que é fútil e tal, mas assim, ela tinha que sobreviver. Então ela ganhava vida escrevendo, e ela utilizava também pseudônimos nessas colunas aqui. É bem interessante também. Clarice, sem sombra de dúvida, teve uma personalidade muito marcante, uma pessoa difícil também de conviver. O Benjamin, ele cita muitas pessoas que estavam ao lado dela e coloca trechos de falas das pessoas, mostra uma série de correspondências também. E temos também nesse meio termo personalidades mais famosas, como o meu querido Fernando Sabino, que eu sou apaixonada, vocês sabem. E o Sabino teve um papel muito importante também na carreira da Clarice escritora, porque ele articulou muitas publicações, inclusive quando ela estava lá fora, porque ela escreveu lá fora também. Então, não que nesse meio tempo que ela casou ela não produzia nada, ela continuava produzindo, claro que numa escala talvez um pouco menor, mas o Sabino, ele articulou muito esse processo de publicação enquanto ela estava lá, até quando ela veio pra cá também. Gente, são muitos os acontecimentos aqui. Claro que eu não vou conseguir falar de tudo, apesar de que eu gostaria. Clarice tinha um problema sério de dependência com remédios de dormir. Em 1966, inclusive, acontece um acidente gravíssimo em que ela dorme com um cigarro na mão e a sua casa é incendiada. Ela tem queimaduras gravíssimas, queimaduras de 3º grau. E esse foi um momento muito doloroso da vida dela também. A Clarice também teve uma produção infantil e é interessante pensar que essa produção, ela se iniciou com um pedido do seu filho caçula, que é o Paulo. O Mistério Coelho Pensante foi escrito a meu pedido, porque eu dizia: você escreve tanto, por que você não escreve um livro para mim? Aí ela parou e disse: não, vou escrever. E na época nós morávamos em Washington, ela escreveu em inglês e guardou, me deu e guardou. Muitos anos depois, no Brasil, pediram um livro infantil e ela tirou da gaveta, traduziu e virou o primeiro livro infantil dela. A Clarice amava cinema, filme. Tem uma foto, agora falando de algumas aleatoriedades, tem até uma foto do cachorro dela, Ulisses, deixa eu mostrar pra vocês, em que ele tá com um cigarro na boca, e essa foto acabou fazendo com que o cachorro se tornasse uma figura lendária. Deixa eu mostrar. Vocês vão conseguir ver. Olha ele aqui, gente, com um cigarrinho na boca. É muito legal porque tem gente que, assim, especulavam que o cachorro, ele pegava os cigarros para proteger a escritora depois que o incêndio aconteceu. Já eu estava assistindo uma entrevista do filho dela, do Paulo, e ele falava que era o momento de uma entrevista e o cachorro foi e pegou essa guimba de cigarro e o pessoal registrou. Então, assim, óbvio que tem um monte de especulações acerca disso. A Clarice não gostava de dar entrevista, inclusive se a gente for jogar no Google tem uma única entrevista, que é a entrevista Panorama,
Me parece, inclusive, que ela pediu para só publicarem essa entrevista depois que ela já tinha morrido. E assim, eles respeitaram e fizeram. E eu conheço muita gente que não entende aquela entrevista e que acham a Clarice ainda mais excêntrica. E uma série de dúvidas surgem, porque ela estava com aquele olhar profundo, intenso. E depois que eu li essa biografia, essa é uma entrevista que eu já assisti inúmeras vezes, mas quando eu finalizei a biografia, eu falei, caramba, agora eu entendo essa entrevista. Agora eu entendo cada olhar. Agora eu entendo aquelas respostas. Não que eu tenha me tornado uma expert em biografia, em Clarice, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Mas é porque acompanhar o histórico da Clarice, que também era uma mulher vaidosa, acompanhar esse incidente com esse incêndio, essa separação, os sofrimentos que ela teve, a dificuldade de publicar, quanto que a sua família sofreu com a guerra e tudo mais, você consegue entender o que dela ser daquele jeito, sabe? Às vezes a gente julga muito o outro sem conhecê-lo, de forma muito superficial. E aí quando você passa a olhar para aquele outro e olhar para a vida, para o histórico dele, não que justifique as atitudes, mas você consegue compreender, talvez, um pouquinho de como ele se sente. Tem inclusive uma passagem de quando a Clarice foi pelo hospital pela última vez, ela no táxi com uma amiga, e aí ela falando, olha, vamos fingir que eu não tô indo pro hospital, vamos fingir que eu tô indo pra Europa, e aí vai criando uma série de situações ali, e aí o taxista fica empolgado e pergunta, eu posso ir também? A Clarice era uma figura genial, gente. São muitos acontecimentos pontuados aqui. Não deve ter sido fácil ser a Clarice. Uma mulher intensa, autêntica, era um furacão, sabe? E amor, meu querido, amor. Leia isso aqui, eu só te digo, eu só te peço isso. Leia esse livro, por favor, que inclusive é uma publicação da Dona Companhia das Letras. Originalmente, pela primeira vez, quem publicou foi a falecida Kozak Naif, e aí depois do falecimento da editora, a Companhia das Letras adotou esse filho, e que bom que a companhia adotou esse filho, porque, gente, são quase 600 páginas de amor, de trabalho, muito bem feito por esse cara aqui, ó. Muito bem feito. Esse cara merece, sério, todo o respeito, porque... E ele fala bem português, você vai vendo uma entrevista, ele estudou português, porque na verdade ele nasceu no Texas. É lindo, gente. As fotos, tem algumas aqui, eu vou inclusive tentar mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês. E a Clarice, ai, como que a Clarice era linda! Gente, que mulher maravilhosa! Tem foto aqui dela com os filhinhos, dela na praia. Ai, é muito legal. Tem foto eu mostrei, né, do Ulisses. Tem também trechos de escritos dela, como A Hora da Estrela. Trechos de bilhetes, cartas, é bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tava com um pouco de medo de gravar, porque eu achava que o meu vídeo não ia ficar à altura. Eu sei que ele não vai ficar nunca à altura dessa biografia, porque a gente acaba tendo que reduzir muito a história da pessoa, mas eu recomendo muito, 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 muito. Leia e depois me conta, porque isso aqui é pra fã, é pra pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a vida de alguém que foi tão enigmático. Recomendo demais. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilha para os amigos que gostam de Clarice, que gostam de biografia, me siga nas redes sociais se você ainda não me segue, se inscreve, enfim, tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!